Boa noite. Aumenta o som e prepara o coração, porque o clima no Palácio do Planalto acaba de azedar de vez. Sabe aquele ditado popular, quase profético, que diz que quem ri por último, ri melhor? Pois é, o sorriso largo de Luiz Inácio Lula da Silva, aquele que ele exibia com tanta confiança nos últimos meses, acaba de amarelar. O que aconteceu hoje nos corredores de mármore do Supremo Tribunal Federal não foi apenas um mero trâmite jurídico ou uma burocracia de rotina. Foi um soco seco, direto no estômago de toda a estratégia governista, Cássio Nunes Marques. Sim, ele mesmo, o primeiro indicado de Jair Bolsonaro, o homem que o sistema tentou escantear, rotular e diminuir, acaba de ser sorteado como o relator da revisão criminal que tem o poder explosivo de devolver os direitos políticos ao capitão. Se você ainda acredita que isso é mera coincidência do destino, você ainda não entendeu absolutamente nada sobre como a engrenagem de Brasília funciona quando a conta resolve chegar. O medo agora mudou de lado, e o cheiro de pânico que emana dos bastidores do poder é algo ensurdecedor, que atravessa as paredes de vidro do Planalto. Para você entender com clareza por que Lula e seus aliados mais próximos estão perdendo o sono e recorrendo a reuniões de emergência, vamos falar a verdade nua e crua, sem os rodeios da imprensa tradicional. A estratégia de sobrevivência do atual governo dependia, essencialmente, de uma única coisa: Jair Bolsonaro fora do jogo. Eles precisavam do ex-presidente amordaçado, inelegível e isolado. Mas o chamado bilhete premiado do sorteio eletrônico caiu justamente na mão de Cássio Nunes Marques, o ministro que conhece como ninguém as entranhas do bolsonarismo e que nunca escondeu sua postura firme quanto aos princípios que o levaram à corte. Com Cássio segurando a caneta mais pesada do momento, a revisão criminal deixa de ser uma peça esquecida em alguma gaveta empoeirada e passa a ser uma bomba relógio armada exatamente debaixo da cadeira presidencial. O medo de Lula não é meramente técnico ou jurídico. É o medo real, visceral, de ver seu maior e mais poderoso adversário ressurgir das cinzas com o selo oficial de inocentado pelo próprio STF, que um dia o condenou. É a volta do pesadelo que o PT jurava ter enterrado sob 7 chaves. O que os grandes portais de notícia tentam suavizar com palavras difíceis e eufemismos, o Alerta Notícias faz questão de escancarar. O clima no governo hoje é de velório antecipado. Fontes ligadas ao coração do Planalto confirmam que a notícia do sorteio caiu como uma granada sem pino na mesa de trabalho de Lula. E por que esse medo é tão paralisante? Porque eles sabem que Cássio Nunes Marques tem a autoridade e a fundamentação para anular provas, apontar vícios processuais insanáveis e, em um lance de mestre jurídico, devolver a Bolsonaro o que lhe foi tirado de forma política. Imagine o cenário que tira o sono dos ministros petistas. O capitão livre, leve e solto, pronto para as próximas eleições, carregando o discurso imbatível de que foi perseguido e injustiçado pelo sistema. Lula sabe, no fundo de sua consciência, que com Bolsonaro no páreo, sua popularidade capenga e seus resultados econômicos medíocres não serão nem de longe suficientes para segurar o tranco nas urnas. O sorteio de hoje não foi sorte. Foi um aviso de que o jogo, meus amigos, está longe de acabar e a prorrogação promete ser sangrenta. A acidez da situação é, de certa forma, deliciosa para quem observa o tabuleiro político de fora com olhar crítico. O sistema que Lula tanto bajulou, que tanto massageou para tentar perseguir opositores, agora começa a cuspir de volta contra o próprio criador, Cássio Nunes Marques. Agora é, sem sombra de dúvida, o homem mais poderoso e vigiado de Brasília, e ele tem uma característica que assombra o atual governo. Ele não deve nada ao PT. Pelo contrário,
Ele carrega sobre os ombros a responsabilidade histórica de ser o freio de mão de uma perseguição que muitos juristas renomados já consideram excessiva e desequilibrada. Enquanto o governo tenta desesperadamente controlar a narrativa nas redes sociais, a realidade é que o sorteio eletrônico pregou uma peça macabra em quem achava que o STF era um quintal ideológico particular. O pavor é que a caneta firme de Cássio apague, de uma vez por todas, o único trunfo que Lula tinha para se manter relevante no cenário nacional. A ausência forçada de um rival que consegue mobilizar as massas com um simples estalar de dedos. E não se engane, esse pânico que se instalou no Palácio do Planalto tem toda a razão de ser. Se Bolsonaro recupera os direitos políticos através das mãos de Cássio Nunes, a narrativa exaustiva de golpista desmorona como um castelo de cartas em meio a um vendaval. Lula teme o efeito dominó, aquele onde uma pequena peça derruba toda uma estrutura montada. Ele sabe que, se a primeira peça judicial cair, todo o esforço monumental de criminalização da oposição vai por água abaixo, em questão de dias. O que estamos vendo agora é a arquitetura da sobrevivência de um lado e o desespero absoluto do outro. Cássio Nunes Marques não é apenas um relator em um processo complexo. Ele se tornou, por obra de um destino irônico ou de uma engenharia de bastidor muito bem feita, o carrasco das pretensões de hegemonia absoluta do Partido dos Trabalhadores. Acorda, Brasil! O sorteio de hoje foi o sinal mais claro de que o vento mudou de direção no Planalto Central. As bandeiras vermelhas estão trêmulas. Lula está com medo, o governo está em alerta máximo e a oposição, que muitos diziam estar morta, acaba de ganhar um fôlego que parecia impossível até ontem. Cássio Nunes Marques, com a relatoria nas mãos, é o pesadelo que o Planalto não conseguiu evitar. Apesar de todas as articulações. O jogo virou de forma dramática, as cartas foram redistribuídas e desta vez o Coringa, a peça que define o destino da nação, está na mão de quem o sistema mais teme. Fique ligado aqui no Alerta Notícias, acompanhe cada desdobramento, cada nota oficial e cada silêncio ensurdecedor de Brasília, porque a fumaça que sai das chaminés do poder hoje é preta, densa, e o incêndio político está apenas começando. A verdade é que ninguém sabe como será o dia de amanhã. Mas uma coisa é certa. Os alicerces do atual governo nunca estiveram tão abalados por uma simples decisão de sorteio. Boa noite para você que nos acompanha. E tente dormir com tranquilidade, se conseguir. Enquanto o Palácio do Planalto passa a noite inteira em claro, tentando entender como o controle que eles achavam ter sobre o futuro escapou por entre seus dedos em uma tarde de sorteio no STF. O Brasil está mudando e nós estaremos aqui para contar cada detalhe dessa reviravolta histórica. Curta, compartilhe e se inscreva para não perder nada sobre as principais notícias do Brasil e do mundo.